Eu terminei com ele. Eu tô falando do meu marido. Eu sou Malu Albuquerque e nesse vídeo eu vou te contar o motivo pelo qual eu terminei com o meu marido. Mas na época ele ainda era o meu namorado. A verdade, gente, é que no final desse vídeo eu quero que você entenda se você está viciada em ser rejeitada, como eu estava lá atrás. Quando nós terminamos, a gente tinha praticamente uns 6, 7 meses de namoro. Eu não me acostumava com a ideia de ter uma pessoa que fosse tão solícita, tão disponível, que me amasse tanto. Eu achava que em algum momento aquilo ali ia acabar. E eu precisava estar preparada para aquilo. Eu precisava me antecipar àquele término que viria da parte dele, ou seja, eu acreditava que ele ia terminar comigo, que em algum momento ele ia se revelar, que em algum momento talvez ele fosse até me trair. Então eu tinha que terminar com ele antes dele terminar comigo. Para eu não sofrer, para eu não me envolver tanto, para eu não sofrer tanto. E quando a gente deu um tempo de 30 dias, naquela época eu conversei com o meu coach e falei para ele, eu preciso aprender a amar quem me ama, sem ficar com medo de que essa pessoa vai terminar comigo, não vai me valorizar ou vai me fazer sofrer. Porque pela primeira vez eu tô com uma pessoa que olha para mim com todo o meu valor, me respeitando, me valorizando. E essa pessoa pegou a minha história e realmente abraçou a minha história. Em nenhum momento o Léo, sabendo do que eu passei, sabendo da perda que eu tive, sabendo que eu ainda estava vivendo um luto enorme por ter perdido meu filho, sabendo do casamento que eu tinha tido, que era um casamento extremamente abusivo, cheio de grosserias e sabendo também como eu estava machucada por tudo que eu tinha passado, em nenhum momento ele me privava de sentir aquela dor, de viver aquele luto. Ele não menosprezava o meu sofrimento. Então, se eu estivesse chorando, às vezes, no momento que ele tinha programado de viagem, ou até num momento de celebração, exemplo, virada de ano, Natal, ele adora festa. Então, às vezes no ano novo, era meia-noite e um, e ele esperando, né, me dar aquele abraço e tal, eu me lembro perfeitamente. E eu fui para um cantinho, assim, do hotel e comecei a chorar. Então, até nos momentos, assim, que eu devia estar celebrando com ele, né, que ele estava fazendo toda a questão, que ele tinha planejado tudo aquilo, eu estava ali vivendo uma parte do meu luto. Então eu fui percebendo que ele realmente estava muito disposto a estar comigo, que ele realmente tinha comprado minha causa. Então, até eu comentar sobre a minha história, lembrar da minha história, como eu estou aqui contando para vocês hoje o que eu vivi, o que eu passei, para ele é uma situação do passado que ficou no passado. Então ele não tem problema nenhum de ouvir ou de que alguém saiba da minha história. Muito pelo contrário, assim, às vezes eu vejo ele conversando numa roda de amigos e ele conta a minha história. E eu fico assim vermelha na hora, morrendo de vergonha, e ele tá ali contando com o maior orgulho do mundo da pessoa que eu sou, da força que eu tenho, de como eu superei, de como eu consegui estar onde eu tô hoje. E naquele momento eu passei por uma ferramenta, como eu comentei com vocês, eu conversei com o meu coach naquela ocasião, eu falei, eu preciso aprender a amar quem me ama. Eu já tinha passado por situações anteriores, no meu casamento, num namoro anterior, em que eu tinha tido diversas situações de rejeição. E isso estava relacionado ao meu passado, à minha infância. E eu fui conectando tudo isso e entendendo que eu tinha o direito e a liberdade de construir a minha própria história, de construir uma história diferente
de tudo aquilo que eu tinha presenciado na minha infância, na minha adolescência. Eu podia fazer diferente, estava nas minhas mãos. Só que para isso, eu precisava, obviamente, me abrir aquele processo. Só que se abrir o processo, se abrir ao novo, exige que você abandone o medo. E nem sempre eu estava disposta a deixar esse medo lá, porque eu tinha muito medo. A verdade era essa. Eu lembro que uma vez eu vi um cardzinho no Instagram que falava assim: e se der medo, vai com medo mesmo. E era um rapazinho, né, de terno, segurando uma maleta e uma ponte. Só que essa ponte estava quebrada, né? Eram, na verdade, 2 estradas. E ele pulando. E eu queria muitas vezes pular isso e chegar nesse outro lugar, porque o Léo já tinha me chamado várias vezes para vir morar com ele, onde nós moramos, na cidade que a gente mora hoje, que é Belo Horizonte. Uma vez eu vim, fiquei alguns dias, testei aquela ideia, comecei a me imaginar morando com ele, numa nova cidade, e eu não conseguia. Eu voltava para Brasília e alguma coisa não me prendia. Eu não conseguia viver aquele novo. E eu sabia que era uma coisa maravilhosa. Eu sabia que era uma coisa boa e ainda assim eu tinha medo de viver essa coisa boa. Então, eu entendi que eu não precisava só abandonar o medo, mas eu precisava também acreditar no meu merecimento. Entender o quanto eu merecia viver uma coisa extraordinária, diferente, e nova. Porque muitas vezes ainda pesava assim alguma coisa do tipo, nossa, o que as pessoas vão pensar? Né? Imagina, eu há pouco tempo me separei, eu há pouco tempo passei por uma história muito trágica, onde eu perdi o meu filho de uma forma inexplicável, e até então eu estava resolvendo muitas coisas e acompanhando muitas coisas do processo dele. Então tudo isso ainda pesava em mim. Então eu vivia uma coisa do tipo, eu estava resolvendo coisas lá de trás, mas eu tinha tudo para viver um futuro maravilhoso. E demorou, né, para que eu tivesse essa concretização. Na verdade, não sei se demorou, mas eu acho que levou o tempo necessário para que eu fosse amadurecendo. E nós fomos amadurecendo ao longo do processo. Ele também foi mudando, entendendo a minha linguagem, meu jeito de ser, eu entendendo o jeito de ser dele, para que quando a gente realmente tivesse certeza disso, fosse realmente uma coisa maravilhosa. Então, a gente namorou, né, por um tempo, depois ficamos noivos, depois moramos junto e depois nos casamos. Até que a gente chegar nessa fase do casamento, não que fosse tudo, né, excelente, perfeito, mas assim, muito leve, muito bom para os dois muito, muito convictos e muito certos, né, da decisão que a gente estava tomando. Um conhecendo profundamente o outro, sabendo da história um do outro. E foi muito bom os dois saberem do passado um do outro. Como é que foi os términos? Bom, foi um término, na verdade, e a gente conversou, foi uma despedida, assim, bem dolorida. Eu estava aqui em BH, falei para ele que eu precisava de um tempo, que ainda tinha muita coisa em mim que não estava resolvida, que não era sobre ele, e que eu queria ficar um mês sozinha, né? Eu não ia ficar falando para todo mundo que a gente tinha terminado, mas eu precisava colocar minha cabeça em ordem, entender meus sentimentos, se eu estava gostando dele ou não. E o Léo ficou muito arrasado, muito mesmo. Assim, no início, a gente sabe, né, que ele gostava mais do que eu, ou pelo menos estava mais entregue, bem mais entregue do que eu. E depois de 30, falei que 30 dias depois eu ligava para ele. E 30 dias depois a gente se falou por telefone. Ele foi me encontrar em Brasília e eu falei, olha, a gente pode estar junto, mas eu preciso de um tempo, né? A gente tem 6 meses de namoro, eu não quero falar de casamento agora, não quero falar de morar junto agora, quero que as coisas aconteçam um pouco mais de calma. Aí ele topou, aceitou, entendeu. Se eu tinha 6 meses de namoro com o Léo, é porque tinha mais ou menos 8 meses, 9 meses que eu tinha me separado, né? Que tinha acontecido tudo na minha vida. Então,
era um tempo que pra mim era razoável, né? Pra ele não. Pra ele já tinha que, ele já tinha que estar aqui, eu já tinha que estar morando com ele já tinha que estar solucionando tudo, enfim, tudo sendo diferente. Mas aí ele aprendeu também a respeitar meu tempo e dar tempo ao tempo para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, com esse término eu aprendi o seguinte, que eu precisava estar realmente aberta a amar quem me amava, quem me ama. E não ficar tentando resolver as coisas do passado ou voltar no passado, porque o passado serve de uma coisa, gente, isso é fato. Para ser um museu, para ser um lugar de você voltar lá, entender o que aconteceu, mas seguir em frente. Esse negócio de ficar voltando no passado não dá. E então foi isso, foi o maior aprendizado que eu tive. Aprender a amar quem me ama e não temer esse amor, não ter medo do amor, entender que eu mereço o amor e que ele estava ali disponível para mim, que eu precisava me abrir para esse amor. Então, se isso te ajudou de alguma forma, se você se identifica com alguma parte da minha história, deixe seu comentário aqui no nosso canal. Acompanhe os outros vídeos, porque eu acho que essa parte de relacionamento é uma coisa assim que a gente, sempre ouvindo alguém, a gente aprende. E sábio, mais sábio ainda, é aquele que aprende com os erros dos outros. Então, se de alguma forma toda essa história, né, que tem muitos erros e tem acertos também, puder te ajudar a acertar mais, eu vou ficar muito feliz. Então coloca seu comentário aqui e acompanha os próximos vídeos. Até já!